Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 28 de maio de 2025 e hoje, gente, a gente vai fazer uma análise bem completa da incrível jornada da programação. É meio doido pensar, né? Saímos de máquinas que usavam tipo cartões de papel com furos para controlar teares e agora a gente está aqui conversando com inteligência artificial para criar software. É verdade, é uma loucura. Vamos explorar essa história toda, sabe? Desde os primeiríssimos passos lá atrás até esse fenômeno mais recente que o pessoal está chamando de vibe coding. Tudo isso baseado no material que a gente recebeu do Ponto Geek. Exatamente. E o nosso objetivo aqui não é só, listar os fatos, né? A gente quer entender por que as coisas mudaram desse jeito. Quais foram os motores por trás dessas transformações. E o que essa evolução toda significa para quem trabalha com tecnologia ou até para quem só se interessa por esse mundo. É isso aí. Vamos tentar conectar as peças dessa revolução silenciosa que aconteceu. Legal. Então, para começar, uma coisa que talvez, surpreenda muita gente. A ideia de programar surgiu antes dos computadores eletrônicos que a gente conhece hoje. É mesmo? Sim. Lá em 1801, um cara chamado Joseph-Marie Jacquard, ele criou um tear. Imagina, um tear, que usava cartões perfurados para definir os padrões do tecido. Uma ideia super revolucionária para a época. Nossa, 1801. Pois é, e essa ideia inspirou o Charles Babbage, décadas depois, a projetar o motor analítico dele. Era uma máquina que, pelo menos na teoria, faria cálculos bem complexos. E é aí que entra uma figura, fundamental. Ada Lovelace. Ela não só entendeu a visão do Babbage, como foi muito além. Ela escreveu o que hoje é considerado o primeiro algoritmo da história. O primeiro? Sim. O primeiro algoritmo pensado para rodar no motor analítico do Babbage. E o irônico é que a máquina dele nunca foi totalmente construída na época dela, sabe? Mas a Ada, ela percebeu que a máquina podia manipular símbolos, não só números. Ela antecipou o potencial dos computadores modernos. Uma visão, extraordinária para meados do século XIX. Que demais isso, que mulher. E pulando um pouquinho no tempo, a gente chega nos pioneiros que realmente começaram a tirar essas ideias do papel, a colocar na prática com máquinas elétricas. Isso. Aí temos o Alan Turing, que em 1936 lançou as bases teóricas da computação moderna com a máquina de Turing. Era um conceito abstrato, mas, fundamental. E o Konrad Zuse, lá na Alemanha. Ah, o Zuse. Ele construiu o Z3 em 1941. Esse é considerado o primeiro computador automático programável que funcionou de verdade. É importante lembrar também, do papel dos computadores humanos antes dessas máquinas eletrônicas, tipo o ENIAC, se popularizarem, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Ah, sim. Tinha exércitos de pessoas e muitas delas eram mulheres matemáticas brilhantes que faziam cálculos complexos na mão ou com calculadoras mecânicas. Eram essenciais para balística, criptografia, tarefas super cruciais. O ENIAC, lá de 1945, foi que começou a automatizar isso em larga escala. E como era programar essas primeiras máquinas? Imagino que não era nada fácil. Fácil? Não era mesmo, de jeito nenhum. No comecinho era tudo em código de máquina, literalmente sequências de zeros e uns, binário, aquilo que o processador entende direto. Nossa! Depois veio a linguagem assembly. Ela usava mnemônicos, tipo palavras curtinhas como load para carregar, add para somar, store para guardar, para representar as instruções da máquina. Era um pouquinho mais legível que binário, mas ainda assim extremamente tedioso, Muito fácil de errar. Imagino. E totalmente dependente da arquitetura específica do computador. Qualquer coisinha simples exigia dezenas, talvez centenas de instruções minuciosas. Era um trabalho quase artesanal, muito técnico. Dá para imaginar a dificuldade mesmo? E como é que a gente saiu disso para algo mais humano, digamos assim? A necessidade é a mãe da invenção,
O próprio Konrad Zuse, ele já tinha esboçado lá entre 1942 e 45 a Plan Calcul, uma linguagem conceitualmente muito avançada para a época, tinha ideias como condicionais, o if-then, e laços de repetição, loops. Já naquela época? Sim, incrível, né? Infelizmente ela só foi implementada de fato décadas depois, só em 2000, mas a busca por abstração, por escrever código de um jeito mais próximo da lógica humana e menos da máquina, essa busca já existia. E qual foi o primeiro grande salto nesse sentido? Aquele que realmente pegou? Olha, o marco mesmo foi o Fortran. Significa Formula Translation. Foi desenvolvido pela IBM e lançado em 1957. Foi a primeira linguagem de alto nível que foi usada assim em larga escala. Ah, o Fortran, já ouvi falar. O Pericônicos, tipo pela NASA, na missão Mercury, permitiu que cientistas e engenheiros focassem no problema em si e não nos detalhes chatos da máquina. Entendi. Quer dizer então que a programação começou a se especializar ali, cada um para o seu lado. Exatamente. Logo depois do Fortran, a gente viu surgir outras linguagens para nichos diferentes. O COBOL, por exemplo, que é Common Business Oriented Language, de 1959, esse foi criado pensando em aplicações comerciais, de negócios. Tinha uma sintaxe que tentava parecer com o inglês, para ser mais fácil de ler até para os gestores, sabe? Que interessante! E o Lisp, de Lisp Processing, de 1958. Esse foi fundamental para pesquisa em inteligência artificial. Tinha uma estrutura toda baseada em listas e um suporte muito forte à recursão, ou seja, cada necessidade específica começava a gerar sua própria ferramenta. Faz todo sentido. E essa diversificação continuou, imagino eu. Quais foram os próximos passos importantes nessa história? Com certeza continuou. A década de 70 foi, assim, crucial. O Dennis Rich, lá nos Bell Labs, criou a linguagem C por volta de 1972. Foi junto com o desenvolvimento do sistema operacional Unix, que também é um marco. Ah, o C e o Unix. Clássicos. Exato. O C oferecia um equilíbrio incrível. Era de alto nível, mas permitia acesso direto à memória, controle de baixo nível quando você precisava. E a portabilidade dele, a capacidade de rodar em máquinas diferentes com poucas modificações, foi revolucionário. Ele virou a base para incontáveis sistemas operacionais, outras linguagens, aplicativos que a gente usa até hoje. E foi nessa época que surgiu a tal da orientação a objetos? Eu sempre ouço falar disso, mas o que é exatamente? Sim, a ideia começou a ganhar força ali nos anos 70, principalmente com uma linguagem chamada Smalltalk, de 1972, que era puramente orientada a objetos. Mas o conceito se popularizou mesmo foi com C++, criado pelo Bjarne Stroustrup em 1983. Ele adicionou recursos de orientação a objetos ao C. Tipo um C turbinado. Isso, a ideia central é organizar o código em objetos que encapsulam dados e comportamentos juntos. Pensa como se fossem blocos de montar, sabe? Reutilizáveis, autocontidos. Ah, tipo Lego. Perfeito! Como Lego. Isso facilita demais a criação e principalmente a manutenção de sistemas complexos. Pensa em sistemas operacionais como o Windows NT, ou motores de jogos como o Unreal Engine, ou bancos de dados tipo o MySQL, todos eles usaram e se beneficiaram enormemente desse paradigma. Entendi. E aí veio a internet e pá, mudou tudo de novo, né? Mudou completamente o cenário. A web trouxe demandas totalmente novas. O Perl, lá de 1987, ficou super popular para CGI Scripting, que era o que permitia criar páginas web dinâmicas naquela época. Lembro do Perl. Depois, em 1995, tivemos dois lançamentos assim, bombásticos. O Java, da Sun Microsystems, com aquele lema famoso, Write Once, Run Anywhere. Escreva uma vez, rode em qualquer lugar. Sim, o Java. Prometia portabilidade total entre sistemas operacionais por causa da máquina virtual Java, a JVM. Era ideal para a diversidade de sistemas que existia na rede. E no mesmo ano... O JavaScript, aquele dos 10 dias? Exatamente, o JavaScript criado pelo Brannon Knight em só 10 dias lá na Netscape. Inicialmente era só para adicionar interatividade simples nas páginas web, coisinha boba, tipo validar formulário. Mas olha só onde ele chegou, virou uma das linguagens mais onipresentes do mundo. 10 dias, é muita loucura pensar nisso. E como essas linguagens, tipo Java, JavaScript, evoluíram agora no século XXI? Porque parece que todo ano surge uma linguagem nova.
É uma confusão. É uma evolução constante, né? O Python, por exemplo, ele na verdade foi criado pelo Guido van Rossum em 1991, mas explodiu mesmo em popularidade nos anos 2000. Ah, o Python. Esse tá em todas. Mesmo. O foco dele em simplicidade, legibilidade e uma biblioteca padrão gigantesca. Isso tornou ele extremamente versátil. Hoje ele domina áreas como inteligência artificial, com bibliotecas tipo TensorFlow, PyTorch, ciência de dados com Pandas, NumPy, os Jupyter Notebooks, desenvolvimento web, educação. A facilidade de aprendizado dele meio que conquistou o mundo, sabe? É verdade. E o JavaScript, aquele criado em 10 dias, como ele se virou. O JavaScript teve uma trajetória incrível. Ele deixou de ser só aquela linguagem para fazer páginas piscarem ou para coisinha no navegador. Com o surgimento do Ajax, lembra do Gmail, Google Maps, que carregavam dados sem recarregar a página toda? Lembro. Foi mágico na época. Script no lado do servidor. Aí ele virou uma plataforma completa. Frameworks como React, do Facebook, Angular, do Google, e o Vue.js facilitaram demais a criação de interfaces de usuário super complexas e interativas. Hoje, sério, ele está em todo lugar. E sim, novas linguagens continuaram surgindo para resolver problemas bem específicos. O Google criou o Go, ou Golang, em 2009, focado em concorrência, lidar com muitas tarefas ao mesmo tempo e desempenho. É muito usado em infraestrutura de nuvem, tipo Docker, Kubernetes. Entendi. Gigante em segurança de memória e velocidade. Está ganhando muito espaço em sistemas embarcados, blockchain. O Kotlin, da JetBrains, de 2011, virou a linguagem preferida para desenvolver para Android, né, oficial do Google. E a Apple lançou o Swift em 2014 para substituir o Objective-C no desenvolvimento para iOS e macOS. Cada uma com seu propósito, sua força. Uau, quanta coisa acontecendo. E nesse meio tempo todo, o desenvolvimento de software deixou de ser algo tão solitário, né? Parece que a colaboração explodiu. Com certeza. O movimento open source, o código aberto, foi fundamental para isso. Começou com projetos gigantes como Linux, criado pelo Linus Torvalds em 1991, e ferramentas como o Git, que também foi criado pelo Torvalds lá em 2005 para gerenciar o desenvolvimento do próprio Linux. A colaboração virou a norma. E o GitHub? Exato. Plataformas como GitHub, lançada em 2008, transformaram completamente a maneira como o software é criado. Permitiu que desenvolvedores do mundo todo contribuíssem para projetos juntos, compartilhassem código, aprendessem uns com os outros. Essa colaboração global acelerou a inovação de um jeito assim, sem precedentes. Essa evolução toda é realmente fascinante. E onde que a inteligência artificial entra nessa história toda da programação? Porque agora parece que é só o que se fala. Então, a IA começou a auxiliar os programadores de uma forma mais sutil, sabe? Inicialmente, editores de código mais avançados, tipo Eclipse, Visual Studio, IntelliJ, eles começaram a ter recursos como autocompletar código. Sabe quando você começa a digitar e ele sugere o resto? Sim, ajuda muito. Programador. Mas aí veio o tal do machine learning e deu um salto nisso, né? Mudou o jogo. Exatamente. O grande pulo veio com os modelos de linguagem que foram treinados em quantidades gigantescas de código-fonte. Ferramentas como o DeepChab9, lá por 2019, já mostravam um potencial assim impressionante. Mas o divisor de águas mesmo foi o GitHub Copilot. O Copilot, lançado em 2021, uma parceria do GitHub, que é da Microsoft, com a OpenAI. Ele não só completava o código, como passou a sugerir blocos inteiros de código. Funções completas, baseado em comentários que você escrevia em linguagem natural ou no contexto do código que já estava ali. Tipo, eu escrevo um comentário assim, função que calcula o fatorial de um número. E ele, gera o código para mim. Basicamente isso. É impressionante. Claro que no começo, como toda tecnologia nova, o Copilot tinha lá suas limitações, né? Imagino. As sugestões nem sempre eram as mais eficientes ou as mais seguras. Ele dependia muito do contexto que você dava para ele. E surgiram discussões importantes sobre direitos autorais, porque ele foi treinado em código público, incluindo código com licenças mais restritivas. De onde veio aquele código que ele sugeriu? Complicado isso. Mas sem dúvida nenhuma ele abriu as portas para uma forma totalmente nova de interagir com a criação de software. Que é o tal do vibe coding. Esse termo está na moda. O que significa isso exatamente?
Então, vibe coding é um termo que ganhou bastante popularidade, muito impulsionado por figuras como Andrej Karpathy, que trabalhou na Tesla, na OpenAI. Por volta agora de 2025, a ideia central é mudar o foco da programação. Em vez de você se preocupar com a sintaxe exata, sabe? Com os pontos e vírgulas, os parênteses. A parte chata. Exato. O desenvolvedor interage com a IA usando linguagem natural, descrevendo a intenção, o objetivo do que ele quer criar, a vibe do que se deseja. É como ter um parceiro de programação super rápido, super conhecedor, que traduz as suas ideias em código funcional. Você foca no o que você quer. E a IA cuida do como. Isso, ela cuida de grande parte do como. Isso parece muito poderoso. Tem exemplos práticos de como isso funciona no dia a dia? Sim, sim. Imagina que você quer criar um aplicativo simples de lista de tarefas, um to-do list. Com Vibe Coding, em vez de você escrever centenas de linhas de código em React Native, configurar o banco de dados Firebase manualmente, aquele trabalho todo... Que dá um trabalhão. Exato. Você poderia dar comandos para IA, tipo... Olha, cria uma tela inicial com um campo para adicionar tarefa e uma lista das tarefas pendentes. Ou, use o Firebase para salvar os dados. Adiciona um botão para marcar tarefas como concluídas. Agora aí, implementa um modo escuro para ficar mais bonito. E ela faz. A IA geraria o código correspondente para isso. Talvez ela fizesse algumas perguntas para esclarecer ambiguidades, tipo, como você quer que a tarefa concluída apareça, mas a ideia é essa interação. Nossa, que incrível. E serve para coisas mais complexas também, tipo, sei lá, mexer naqueles sistemas antigos, legados. O potencial existe, com certeza. Um exemplo seria pegar um sistema legado, daqueles bem antigos escritos em COBOL, sabe? E pedir para a IA, analisa esse sistema aqui e propõe uma arquitetura de microserviços em Go para modernizar ele, começando pelo módulo de clientes. Caramba! A IA poderia ajudar a entender aquele código antigo, que às vezes ninguém mais entende direito, poderia gerar parte do novo código na linguagem moderna, criar testes automatizados para garantir que funciona, gerar documentação e até mesmo ajudar a configurar os pipelines de deploy e a implantação automática. Ela funciona como um acelerador e um assistente para tarefas que antes eram, nossa, extremamente trabalhosas e muito propensas a erro humano. E já existem ferramentas específicas para trabalhar desse jeito? Além do Copilot. Sim, o ecossistema está crescendo bem rápido. Além do GitHub Copilot, que evoluiu para versões mais avançadas, como o Copilot X, estão surgindo outras ferramentas e conceitos. Por exemplo, IDS, os ambientes de desenvolvimento integrado, que se adaptam sozinhos, como um tal de Flow State, que ajusta a interface e as sugestões ao fluxo do desenvolvedor. Que legal. Plataformas como Harmony.js, que são focadas em prototipagem rápida e colaboração usando linguagem natural. Ferramentas como Empathy Code, que tentam, olha que doido, ajustar sugestões da IA com base no humor ou no objetivo do projeto. E até depuradores visuais como Mind Map Debugger, que ajudam a gente a entender o fluxo daquele código que a IA gerou. Parece um mundo completamente novo se abrindo. Mas quais são os prós e os contras disso tudo? Porque não pode ser só maravilha, né? Sempre tem o outro lado. Definitivamente não é só maravilha. Os prós são bem claros, né? Primeiro, a democratização. Muito mais gente pode começar a criar software sem precisar dominar todas aquelas sintaxes complexas de cada linguagem. Isso é ótimo. Segundo, a aceleração. Você consegue criar protótipos, MVPs, Minimum Viable Products, em dias talvez, em vez de semanas ou meses. Para startups, isso é ouro. Com certeza. Terceiro, colaboração. Facilita a interação entre desenvolvedores e outras áreas, como design e produto. Todo mundo pode conversar com a IA sobre o projeto. Quarto, redução de barreiras. Ajuda a superar aquele medo da página em branco, sabe? A IA te dá um pontapé inicial. E quinto, integração. A IA pode ajudar com as tarefas chatas ao redor do código, como gerar testes, documentação, configurar o deploy. Ok, esses são os pontos positivos. E os negativos?
Os riscos? Os contras são igualmente importantes e a gente precisa ficar muito atento. Primeiro, a qualidade do código. A IA pode gerar código que funciona, mas que é ineficiente, inseguro ou super difícil de dar manutenção depois, se não for bem guiada e, principalmente, bem revisada por um humano experiente. Perigoso. Segundo, dependência. Você acaba criando uma dependência forte das plataformas de IA. Se a plataforma muda ou se você perde acesso, como fica? Terceiro, superficialidade. Existe um risco real de formar desenvolvedores que sabem pedir para IA, mas não entendem os fundamentos por trás do código que foi gerado. E isso é um problema para resolver bugs complexos ou evoluir o sistema. Faz sentido. Quarto, a manutenção. Como é que você dá manutenção num código que, na prática, ninguém escreveu de verdade? Entender a lógica da IA pode ser um desafio. E por último, mas não menos importante, as questões éticas e legais. Direitos autorais, como falamos, plágio não intencional, os vieses que a IA pode ter aprendido nos dados de treinamento e replicar no código. Tudo isso é muito sério. Entendi. Então, pensando nisso, o Vibe Coding não vai simplesmente substituir a programação tradicional, como a gente conhece. Olha, a visão que predomina hoje não é de substituição total, mas sim de transformação e complemento. O Vibe Coding parece ser excelente para prototipagem rápida, para automatizar tarefas repetitivas, gerar aquele código padrão que toda aplicação tem, o boilerplate, e, claro, para democratizar a criação. Ele foca muito no o que você quer fazer. Certo. Já a programação tradicional, com foco total no como as coisas funcionam por baixo dos panos, continua sendo essencial para sistemas críticos. Sistemas que exigem altíssimo desempenho, segurança super rigorosa, otimizações muito complexas, ou onde entender profundamente o funcionamento interno é crucial. São abordagens diferentes para necessidades diferentes. Provavelmente elas vão coexistir e se influenciar bastante daqui para frente. E como isso tudo impacta o mercado de trabalho para os programadores? Porque, nossa, muita gente deve estar preocupada, pensando, vou perder meu emprego para IA. É uma preocupação super válida, claro, mas a perspectiva mais realista é de evolução da profissão, não de extinção. Muitas tarefas que são mais repetitivas, de baixo nível, provavelmente serão automatizadas pela IA. Isso é fato. Ok. Mas isso significa que o valor do desenvolvedor humano vai se deslocar para outras áreas, onde a IA ainda não chega, ou onde a supervisão humana é crucial. Por exemplo, criatividade e resolução de problemas complexos. Definir qual é o problema certo a ser resolvido, pensar em soluções inovadoras. Arquitetura de sistemas. Projetar como as diferentes partes do software, muitas talvez geradas pela IA, vão se encaixar de forma robusta, escalável, segura. Segurança e otimização. Garantir que o código gerado pela IA seja realmente seguro, eficiente e atenda aos requisitos não funcionais que são super importantes. Curadoria e validação. Essa vai ser chave. Revisar, testar, refinar o código que a IA gerou, garantindo a qualidade e adequação para o problema real. Engenharia de prompt. Aprender a conversar de forma eficaz com a IA para obter os melhores resultados possíveis. É uma nova habilidade. Então, estão surgindo novos papéis. Exatamente. Surgem novos papéis ou a valorização de certas habilidades que já existiam, coisas como engenheiro de prompt, curador de código de IA, auditor de código gerado por IA, especialista em ética de IA. Como disse o Andrej Karpathy, a IA pode ser um amplificador criativo para o desenvolvedor, e como lembrou a Débora Nunes, uma especialista brasileira, isso significa mais software sendo criado e, consequentemente, mais projetos para dar manutenção no futuro. Ou seja, a demanda por desenvolvedores pode até mudar de perfil, mas não necessariamente diminuir. Faz sentido essa visão. E falando em mercado e IA, teve aquele caso recente da OpenAI comprando uma empresa chamada Windsurf por 3 bilhões de dólares. Tem a ver com isso tudo? Totalmente a ver. A Windsurf era uma startup especializada em tecnologia para analisar e migrar automaticamente código legado, aqueles sistemas antigos, sabe? Para arquiteturas mais modernas. A aquisição pela OpenAI, e por um valor tão expressivo assim... 3 bilhões. É muito dinheiro. Isso sinaliza algumas coisas importantes.
Primeiro, o tamanho do desafio e da oportunidade, que é lidar com esses sistemas antigos nas empresas. Segundo, o desejo claro da OpenAI de fortalecer seu portfólio para o mercado corporativo. O Copilot era mais focado no desenvolvedor individual, a Windsurf mira nos grandes sistemas das empresas. Ah, entendi a estratégia. Terceiro, pode ser uma defesa de mercado contra outras IAs que estão surgindo focadas em código. E quarto, a sinergia óbvia de usar a tecnologia da Windsurf para treinar e aprimorar os modelos da OpenAI, como que roda o Copilot, tornando ele ainda melhor na tarefa de entender e gerar código complexo. Foi um movimento estratégico gigante nesse novo cenário da programação assistida por IA. Uau! Olhando então mais para frente, para o futuro, o que a gente pode esperar da programação com essa influência cada vez maior da IA? Quais são as tendências? Olha, as tendências apontam para uma programação cada vez mais focada na orquestração. O desenvolvedor vai atuar menos como um operário digitando linhas e linhas de código e mais como um maestro, sabe? Regendo diferentes ferramentas, diferentes IAs para construir sistemas complexos. Um maestro de IA. Gostei. É por ali. A gente pode esperar algumas coisas. Plataformas unificadas. Ferramentas que vão integrar tudo num lugar só. Geração de código, testes, deploy, monitoramento, design de interface, talvez até análise de negócios. Tudo num fluxo único e assistido por IA. Democratização radical. A interação com a criação de software vai ficar ainda mais fácil, talvez por voz, por chat, quem sabe até usando realidade aumentada. Isso vai tornar o desenvolvimento acessível para um público ainda maior. IA como parceira criativa. A IA não vai só executar tarefas que a gente pede. Ela vai começar a sugerir novas abordagens, identificar oportunidades de inovação que a gente não viu, colaborar na própria concepção das soluções. Parece promissor. Mas ainda temos desafios grandes pela frente para chegar nisso, né? Não é tão simples assim. Sem dúvida nenhuma, temos desafios enormes. Garantir a qualidade, a segurança e a manutenibilidade do código que a IA gera continua sendo um desafio técnico gigantesco e também de processo dentro das empresas. Como formar os novos desenvolvedores nesse cenário? O foco do ensino talvez precise mudar radicalmente. Menos foco em decorar sintaxe e mais em lógica, arquitetura de sistemas, pensamento crítico, ética e, claro, como colaborar com a IA. E as questões legais? Exato. As questões de autoria, propriedade intelectual, responsabilidade pelo código gerado pela IA, tudo isso ainda precisa de muita discussão e regulamentação. Quem é o dono do código que a IA ajudou a criar? Quem é o responsável se esse código falhar e causar um problema sério? São perguntas em aberto. E com esses desafios, quais oportunidades podem surgir? Porque geralmente onde tem desafio, tem oportunidade. Muitas. Existe uma oportunidade enorme para criar novas ferramentas de auditoria, validação, teste, que sejam específicas para código gerado por IA. Ferramentas que ajudem a garantir a qualidade. A própria democratização abre portas para muito mais inclusão e diversidade na área de tecnologia. Mais gente com ideias diferentes podendo criar soluções. E a necessidade de gerenciar, guiar e validar o trabalho da IA cria novas especializações e novas carreiras, como a gente já falou. Então, o papel do desenvolvedor está mesmo mudando. É menos escritor de código e mais o quê? Resumindo. Mais um curador de IA, um orquestrador de sistemas complexos, um especialista no domínio do problema, ou seja, entender profundamente o negócio ou a ciência por trás do software que está sendo criado, um auditor de qualidade e segurança, um estrategista de soluções. Carreiras como engenheiro de prompt, arquiteto de soluções de IA, tecnologista ético, devem se consolidar. A habilidade de aprender continuamente e se adaptar vai ser mais crucial do que nunca. E a gente não pode esquecer nunca das considerações éticas, sociais e econômicas que vêm junto com tudo isso. Precisamos de transparência nos modelos de IA que geram código, precisamos de responsabilidade compartilhada entre quem usa a ferramenta e quem desenvolve a IA, precisamos ficar muito atentos aos vieses que podem estar embutidos nos dados de treinamento e que podem ser replicados no código gerado, causando discriminação ou outros problemas. Sim, a questão dos vieses é muito séria. Muito. O impacto no emprego exige políticas de requalificação, o famoso reskilling, para ajudar as pessoas a se adaptarem,
Ao mesmo tempo, essa aceleração toda pode trazer inovações incríveis para a sociedade, mas também traz riscos de concentração de poder e de mercado nas mãos de poucas grandes empresas de tecnologia que dominam essas IAs. São discussões que vão muito, muito além do código em si. Com base nisso tudo, que recomendações vocês dariam então? Para quem já desenvolve software hoje e também para as empresas que estão olhando para esse futuro. Olha, para quem já desenvolve, a primeira coisa é ver a IA como uma aliada poderosa, não como uma ameaça existencial. Invista tempo em aprender a usar essas novas ferramentas de forma eficaz, mas também crítica. Aprender engenharia de prompt, aprender a validar o código gerado. Mantenha o aprendizado contínuo, focando naqueles fundamentos, lógica, arquitetura, algoritmos que a IA não substitui. Desenvolva habilidades de comunicação e colaboração, porque o trabalho vai ser cada vez mais multidisciplinar. E esteja aberto a novos papéis, novas especializações que vão surgir. E claro, a ética no uso da IA tem que ser uma preocupação central no seu trabalho. E para as organizações, para as empresas, adotem as ferramentas de IA como um complemento estratégico, não como uma substituição total e cega dos desenvolvedores. Comecem com projetos piloto para entender de verdade os benefícios e os riscos no seu contexto específico. Invistam pesado na formação e na requalificação das suas equipes para elas poderem usar essas ferramentas bem. Estabeleçam diretrizes claras sobre o uso ético e responsável da IA na programação, incluindo as questões de segurança e de propriedade intelectual. E, fundamental, priorizem sempre a qualidade e a revisão humana do código gerado. A IA é uma ferramenta, não uma solução mágica. Ufa, que conversa. Recapitulando então toda essa jornada, que coisa incrível. Desde os cartões perfurados lá do Jacquard, no século XIX, passando por todas aquelas linguagens que moldaram gerações de programadores, como Fortran, C, Java, Python, até a gente chegar nessa colaboração quase simbiótica com a inteligência artificial no Vibe Coding. Fica muito claro que a história da programação é uma busca incessante, por tornar a criação de tecnologia mais acessível, mais poderosa e talvez mais alinhada com a forma humana de pensar e criar. O futuro parece ser definitivamente colaborativo, uma parceria entre humanos e máquinas. Exatamente. E para finalizar, eu queria deixar uma provocação para todo mundo pensar um pouco. Agora que a IA está democratizando cada vez mais a capacidade técnica de fazer software, de escrever o código, o que realmente vai diferenciar e definir o valor do trabalho humano nessa área nos próximos anos? Será que vai ser a nossa capacidade de curadoria, de garantir a aplicação ética da tecnologia? Será que vai ser a habilidade de fazer as perguntas certas, as perguntas mais criativas para a IA? Ou será que vai ser talvez alguma outra habilidade genuinamente humana que a gente ainda nem consegue prever direito qual é? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar, sem dúvida. E com essa reflexão super pertinente, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Se gostou, deixe seus comentários, curta e compartilhe esse material.